Olá, vamos começar a sala de hoje. Nós vamos fazer a sequência de estudos Rundoke Virtual sobre o livro do Cheon Song-yeon, essa nova edição do Cheon Song-yeon, o livro 2, Verdadeiros Pais, uma tradução ainda não oficial e que a gente vai estar estudando na sequência de várias salas virtuais ao longo aí de um período de tempo para podermos realmente passar todo o conteúdo específico do segundo livro do Cheon Song-yeon sobre os verdadeiros pais. Já seguindo para a próxima tela na leitura, nós vamos entender que nós estamos trabalhando então dentro do capítulo 1, cujo título é Verdadeiros Pais. A seção que nós ainda estamos trabalhando, dando sequência àquilo que nós lemos na sala anterior, é a seção 1, a identidade e o papel dos verdadeiros pais, com o tema específico, o passado, o presente e o futuro, ou seja, nós vamos comentar essas leituras que nós vamos fazer hoje, vai falar exatamente sobre a expressão verdadeiros pais contextualizada temporalmente, ou seja, como é o significado da expressão verdadeiros pais no que diz respeito ao passado, o presente e o futuro. Vamos à leitura então. O item 13 começa dizendo o seguinte: quando vocês oram, vocês dizem: somos o fruto de 6.000 anos de história, mas como vocês são o fruto de 6.000 anos? Vocês são simplesmente os filhos de seus pais. Contudo, sendo que vocês estão conectados com os verdadeiros pais, vocês podem ser um fruto da história e um ponto de início do futuro. Assim, sua esperança não está no futuro, sua esperança está nos verdadeiros pais. O mundo se tornará unido baseado na unidade de todos com os verdadeiros pais. O item 14 diz o seguinte: quando você se une com os verdadeiros pais, a nação, a tribo e a família podem emergir. Os verdadeiros pais encarnam em substância toda a glória e os valores de céu e terra. Você trocaria os verdadeiros pais por todo o dinheiro do mundo? Você pode comprá-los com a sua vida? Você está vivendo agora em um tempo diferente. Onde quer que você vá, você deveria atender os verdadeiros pais. Começando com seus filhos e filhas, seus descendentes devem fazer o mesmo nas gerações que virão. O item número 15 diz: os verdadeiros pais são o núcleo, o centro que pode determinar o padrão de valor de tudo que está em movimento no céu e na terra. Estou dizendo que eles são a medida de valor que é a esperança de todos os seres. Isto é verdade porque Deus é esse ser. Ele é a origem do princípio, o centro de todas as épocas e eras e o dono do futuro. Ele busca colher o fruto da história. Os verdadeiros pais são a sede central na qual Deus habita. O item 16 diz o seguinte: o que estará no núcleo da história, da era presente e do futuro? É o homem verdadeiro e a mulher verdadeira. Eles devem ser o centro de um ensinamento global que ostenta o fruto da história com respeito à história, que conecta esta idade com todas as idades com respeito ao presente e que cria a idade com respeito ao futuro. O ponto de vista e motivação desse homem verdadeiro e dessa mulher verdadeira seria viver uma vida significativa para o benefício do mundo. Seu gesto de amar um ao outro também seria para o benefício do mundo, e tendo seus filhos e filhas estimulados a amarem mais o mundo. O item 17 diz o seguinte: os verdadeiros pais são as figuras centrais que julgam a história, governam o tempo presente e desbravam o futuro. Receber os verdadeiros pais tem sido o desejo de todas as pessoas por toda a história. Os verdadeiros pais vêm para esta terra para representar a vontade de Deus. Então, o que é que eles estão destinados a cumprir? Eles lutam contra o mundo de Satanás e alcançam domínio sobre todas as coisas. Eles destroem Satanás, que governa o mundo humano, e alcançam uma posição absoluta a partir da qual governam as miríades do mundo espiritual. Esta é a missão dos verdadeiros pais. Esse é o motivo pelo qual Deus esteve pavimentando o caminho pelo qual ele pôde enviá-los para a terra e restaurar o mundo onde todas as coisas da criação, a humanidade e o céu estejam unidos. O item 18 diz assim: devido à queda dos primeiros antepassados, perdemos a terra natal.
a nação e o mundo. Além disso, perdemos Deus e até mesmo o amor de Deus. Os verdadeiros pais são o ponto de início para recuperar todas essas coisas essenciais e magníficas. Qual é o propósito e o desejo de Deus, que tem conduzido sua providência por toda a história até este dia? É encontrar os verdadeiros pais. E assim, ele esteve conduzindo a história de indenização desde a queda. É por este mesmo propósito que incontáveis cristãos estiveram mantendo a esperança, esperando pelo dia da segunda vinda. Para este propósito, muitas religiões também estão esperando por este dia. Pensando sobre isto, o nascimento dos verdadeiros pais na Terra é um evento temível e, contudo, maravilhoso. O item 19 segue dizendo: o estudo das eras providenciais nos faz entender que a providência de restauração é concluída nos últimos dias. Quando os últimos dias se aproximam, as religiões se movem mais próximas à realização de seu propósito, que é a vinda dos pais. Não quaisquer pais, mas os verdadeiros pais. Como o princípio divino ensina, os verdadeiros pais são aqueles que realizaram o ideal de unidade baseado no amor de Deus. Eles cumpriram sua responsabilidade de passar através da realidade de domínio indireto, baseado em suas realizações, de acordo com o princípio, e entraram na realidade do domínio direto. Eles são os primeiros pais na história a estabelecer o ideal de unidade em amor entre Deus e a humanidade. O ideal de Deus de amor finalmente começa a se estabelecer na Terra através da família dos verdadeiros pais. O item 20 diz o seguinte: qual era o propósito definitivo de Deus ao orientar a história de restauração? Era o advento dos verdadeiros pais. Os verdadeiros pais são requeridos para representar uma família verdadeira. Uma família verdadeira é requerida para representar uma tribo verdadeira. Uma tribo verdadeira para representar um povo verdadeiro. Um povo verdadeiro para representar uma nação verdadeira. E uma nação verdadeira para representar um mundo verdadeiro. Desta forma, a história avançará. Se olhamos para esse processo de outra forma, uma nação deve ser sacrificada para representar o mundo. Um povo deve ser sacrificado para representar a nação. Uma tribo para representar o povo. Uma família para representar a tribo. Uma pessoa representativa deve ser sacrificada pela família. Este processo culmina com os verdadeiros pais. O item 21 diz o seguinte: estamos vivendo uma vida repleta com lutas entre bem e mal. Então, quando esta vida fugaz e temporária se transformará em uma vida permanente e eterna? Em que ponto do tempo esta transformação ocorrerá nos níveis nacional e mundial? De onde estas questões se originam? Todos os problemas vieram devido à queda de Adão e Eva, que se tornaram os falsos pais. Consequentemente, problemas do coração, problemas da linhagem, de caráter, de idioma e os problemas da vida cotidiana surgiram, como também os problemas afetando nações e o mundo. Então, como podemos realizar nosso desejo de resolver todos esses problemas acumulados de uma única vez? Isto requer um padrão verdadeiro, mas isto não é encontrado dentro da tribo, da sociedade ou da nação, ou mesmo dentro do mundo, porque a origem de todos os problemas são os falsos pais. Somente uma conexão com os verdadeiros pais pode nos conduzir para uma solução. O item 22 segue dizendo: mesmo se todos os pais dos bilhões de seres humanos ressuscitassem neste instante, nenhum deles manifestaria a glória de verdadeiros pais. Mesmo se todos os antepassados de milhões de gerações fossem trazidos à vida e cantassem louvores sobre a glória de sua ressurreição, a canção e a glória ainda não estariam livres da realidade decaída. E quanto ao nome Verdadeiros Pais, o qual utilizamos na Igreja de Unificação, embora sua situação atual possa ser miserável, você pode sentir orgulho dessas palavras. O valor delas supera o seu valor, e até mesmo de centenas de milhões de antepassados, trazendo vitória por toda a terra, proclamando liberação para todas as pessoas, cantando cânticos de louvor e gritos de glória. Encontrar os verdadeiros pais colocará você
no caminho para encontrar Deus e encontrar a igreja de unificação. Colocará você no caminho para o reino de Deus. A pátria que os verdadeiros pais desejam ver em um futuro muito próximo. Concluímos aí a leitura desse trecho. Só para a gente finalizar, passando para essa tela, você pode visualizar aí os temas que a gente já estudou. Já fizemos a leitura do primeiro item na sala virtual anterior, o significado do título Verdadeiros Pais. Nessa sala a gente acabou de ler aí os itens referentes ao tema os verdadeiros pais contextualizados no passado, presente e o futuro. E aí a nossa próxima leitura na sala virtual que virá será sobre os verdadeiros pais são o Salvador e o retorno do Senhor. Então esse era o conteúdo que eu gostaria de compartilhar com vocês, né? Espero que ele seja bastante inspirador. Então a leitura do Cheon Song-Gyon nos propicia isso, porque ali estão contextualizados infinitos, né? São vários discursos dos verdadeiros pais falando sobre esse tema, e aí essa leitura vai permitindo com que a gente possa cada vez mais compreender a importância dos verdadeiros pais. Então era esse o trecho que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje. Quero agradecer aí a sua atenção. Até mais, até a próxima sala virtual.